everybody! Eu sou a Renatinha, sua professora de inglês, e esse é o meu canal Inglês Sem Segredo. Sejam todos bem-vindos, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui é um espaço muito legal, onde você que está estudando, que está aprendendo inglês, pode me encontrar e juntos aprendemos que não tem segredo para aprender inglês. É para isso que eu estou aqui, eu quero ouvir a sua dúvida, eu quero saber qual é a sua dificuldade para aprender inglês, porque é nisso que eu quero te ajudar, ok? O assunto de hoje é muito especial. Eu acho que é uma coisa muito importante para você conseguir desenvolver e aprender, conseguir falar melhor inglês. Como pensar em inglês. É algo que muitas pessoas têm dificuldades e eu preparei 3 dicas rápidas e práticas para te ajudar. Não quer dizer que são as únicas e talvez nem sejam as melhores, mas para mim é o que deu certo, é o que dá certo com os meus alunos particulares e é o que eu sei que vai dar certo com você também, ok? So, let's get started. Number 1. Quando você for fazer alguma coisa, uma ação, por exemplo, escovar os dentes, ou dirigir, ou ler, caminhar, abrir a porta, fechar a porta, ações básicas do dia a dia, coisas repetitivas. Você vai falar essa ação em pensamento. Então, for example, I am filming a video. I am answering someone on my YouTube channel. Isso tudo eu vou falar, eu vou descrever a ação que eu estou fazendo em pensamento, não precisa ser em voz alta. Fale com todos os erros que você tem, não se preocupe, porque ninguém está te ouvindo, ninguém está te julgando, não permita que isso te inibe, ok? Talvez a possibilidade de cometer um erro, não deixa isso te impedir de conseguir fazer esse exercício simples. Number 2, tudo que você estiver sentindo. Então, por exemplo, você ganhou um presente. Você tá o quê? Feliz. Descreve esse sentimento no seu pensamento. Pra você. Tudo que eu tô falando aqui, você pode falar em voz alta, mas eu sugiro que comece primeiro como um pensamento. Então, descreve o que você está sentindo. I am feeling happy because I got a gift from my friend. I am feeling happy because my boyfriend called. I am anxious because I'm going to a party and to see someone I like at the party. Não sei, você vai descrevendo com os seus erros, não tem problema. O importante é que você consiga descrever as suas emoções em inglês para você em pensamento. Esses exercícios no começo são muito robóticos, são bem assim difícil de fazer e às vezes você até para de fazer a ação ou você deixa de lado o seu sentimento para conseguir descrever a ação ou o sentimento. Mas aos poucos isso vai se tornando natural. O seu objetivo é alcançar a naturalidade. Nunca queira se comparar com a forma como você faz em português, porque isso pode te desanimar, porque claro que em português você faz isso muito bem. Se eu falasse para você descrever o que você sente, o que você tá, as suas ações em pensamento, isso seria muito mais fácil. Então não cobre da mesma forma em inglês. Queira, claro, sempre crescer um pouco, sempre aumentar, sempre aprender mais. Então quando você começa a falar em pensamento, essas atitudes ou essas emoções, você vai começar a notar o que falta para você conseguir se expressar. E daí quando você for ler, quando você for assistir um seriado, quando você for ouvir um podcast ou uma música, você vai procurar esse tipo de vocabulário para você expressar esse tipo de coisas. Então por isso que eu digo que é bom você pensar ou você descrever em pensamento essas ações e esses sentimentos, geralmente os que são repetitivos no dia a dia. Então, por exemplo, I am hungry. Em algum momento do dia você vai ter fome, então é um sentimento que é bom você descrever nesse exercício. I am tired, I am sleepy, ok? São coisas, são feelings que você tem com uma frequência maior, ok? Number 3. Esse exercício é um pouco diferente e talvez alguns não tenham facilidade de fazer, então pode ser um desafio um pouco maior. Eu gosto de chamar ele de amigo imaginário. É bom você imaginar alguém e que você está contando para alguém
algo secreto seu. Pode ser um diário ou pode ser em oração. No meu caso, eu sempre esqueço de escrever diário, então não deu certo. Eu tentei fazer isso quando eu estava aprendendo inglês, escrever o diário em inglês, para eu exercitar essas coisas secretas, né? Que só alguém muito secreto como eu mesma poderia saber do que eu estava sentindo nesse processo de aprendizagem. Então eu comecei a escrever diário, mas eu esquecia, passava meses, daí eu lembrava do diário. Então não acabou não sendo um exercício muito eficaz. Até que um dia um professor meu falou, olha, quando você ora, e eu sou uma pessoa cristã, então quando você ora, você expressa sentimentos, você conta coisas que você jamais contaria em outro momento. Não é aquela reza decorada, Pai Nosso que estás nos céus. Não, é uma oração, é as suas palavras, as suas emoções, os seus desejos, as suas inseguranças, os seus medos, os seus traumas. Isso são coisas que você conta para um amigo imaginário, que você conta para um diário, ou se você confia em Deus, você conta para Deus. Eu conto para Deus. Então eu comecei a praticar as minhas orações em inglês. E esse professor disse, quando você consegue orar em inglês, da mesma forma que você consegue orar em português, ou você sente que você consegue expressar as mesmas coisas nos dois idiomas dentro de uma oração, ele falou então que eu poderia me considerar uma aluna do nível avançado, ou do nível nativo, porque expressar isso e contar esses segredos no segundo idioma, ou no idioma que você está aprendendo, é muito difícil. Então eu acho que esse exercício é talvez o mais difícil dos três, mas é o mais eficaz. Pelo menos pra mim assim foi. Mas segue os 3 passos, faz esses três exercícios, são as minhas dicas mais fortes sobre esse assunto de como pensar em inglês. No começo, como eu falei, nas primeiras vezes que você fizer isso, os primeiros dias, as primeiras semanas, vão ser ações, vão ser pensamentos muito quadradinhos. Mas como eu falei, vai despertar em você a curiosidade por aprender. E daí quando você menos perceber, você vai estar fazendo isso automaticamente. Quando você estiver fazendo isso automaticamente, fica mais fácil na hora de você falar inglês e pensar em inglês para falar inglês, ok? É um processo que leva tempo. E como eu sempre digo, seja persistente e paciente, porque leva tempo. Não desistam. Saibam que eu estou sempre aqui para ajudar vocês. No que for, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que ainda não ficou tão claro, me manda uma mensagem, me comenta nos vídeos que eu estou aqui para responder a todos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, se está te ajudando nos seus estudos, deixa eu saber, me dá o seu like. Não esquece também de compartilhar na sua timeline, nas suas redes sociais, para que as pessoas saibam que você está aprendendo inglês, para que outras pessoas também tenham acesso a este canal, a este conteúdo. É importante para mais pessoas do que nós imaginamos às vezes. Não se esquece de se inscrever no canal do YouTube, de dar o seu like na página do Facebook e de me seguir no Instagram, ok? A gente se vê sempre no próximo vídeo.